Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperatus, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices de investimentos, sobre as principais aplicações financeiras, sempre com o objetivo de ajudar um investidor para montar a sua carteira, para evidenciar a sua carteira de investimentos, informando bastante educação financeira nessa revolução que é o Brasil de juros baixos. Conexão Esperatus sempre tentando antecipar, tentando fazer uma discussão ampla sobre investimentos, aplicações financeiras, todas as questões bancárias, e aqui é o local na quinta-feira que a gente se encontra. Primeiramente, dar uma boa tarde aqui para os assessores de investimentos. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. Uma boa tarde também aqui para o Tarciso, assessor de investimentos, Alisson Tarciso. Boa tarde, Tarciso. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Então, durante uma hora estaremos conversando aqui, trazendo também relatório Focus, os principais índices da economia, falando também um pouco sobre aplicações financeiras. Na metade aqui vamos ter Marcelo Maia, diretamente de Porto Alegre, um bate-papo também aí sobre aplicações financeiras, investimentos, cenário atual, e Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, também participando hoje. Não estava sumido um tempo aí, hoje está participando com áudio aí sempre enriquecedor aí, as palavras do Eliseu Mânica Júnior lá nos Estados Unidos, né? Sempre iniciando aqui então, né? Relatório Focus, Banco Central. A gente estava discutindo até agora, antes do programa, como não é fácil você discutir esses índices. Você vai discutir dólar, vai discutir Selic, e no Brasil, esse país emergente, esse país que depende de muitos fatores, muitas vezes a gente fica no meio campo vendo um dólar batendo aí 4,27, né? Que loucura o dólar aí, uma expectativa agora até que o Banco Central subindo para R$ 4,10, né? Então a gente vê aí uma forte alta da moeda do dólar nesse período. Até a gente estava discutindo ontem, né, no escritório, né? O Banco Central até ele fica tranquilo numa situação dessa, né? Antigamente se atacava muito quando o dólar chegava a 4, o Banco Central vendia pesadamente, e agora se vê um governo um pouco mais tranquilo, né? A gente até estava discutindo antes essa questão do Brasil. Hoje a bola da vez, principalmente da carne. A carne suína, a carne de gado, que o chinês, com a peste suína, atacou os nossos estoques de carne aqui. Isso aí com certeza vai mexer muito com a questão até a balança comercial, né? Então quanto maior o dólar tiver, mais o governo ganhará, né? Isso aí infelizmente fica às vezes ruim para o cidadão comum, né? Que tem que importar e comprar em dólar, né? Então algo assim que é algo de se analisar, né, nesses períodos. Então tem que se preparar aí para um dólar um pouco mais alto, não adianta, não tem muito o que fazer, mas é difícil enxergar, né, galera? Um dólar aí acima de 4,30, 4,40, algo meio fora, né, dessa questão aí. E é interessante até para informar um produto, muita gente pergunta como se proteger do dólar, né? E lá na plataforma de fundos a gente tem, né? Tem, por exemplo, o fundo que você está comprado em dólar, você aplica lá 10 mil, 20 mil reais, está comprado em dólar, teve alta do dólar, você teve oscilação para cima. Se o dólar cair, você vai ter também essa oscilação para baixo. E aí se criou outro fundo também, que ele ganha vendido em dólar, né? Então se você acha que o dólar vai cair, esse fundo acaba também tendo uma valorização positiva, né, com o dólar em queda. Então são produtos financeiros que aparecem lá, né? E aí tem outros também que a gente sempre traz ao longo do tempo, que é o NDF, o famoso NDF, muito negociado nos bancos, onde a gente já consegue travar. Vamos ver, para o empresário que quer comprar uma máquina em euro, em dólar, a gente já consegue travar lá esse dólar para daqui 4, 5, 6 meses, né? Então algo aí para se analisar. Nunca, digo assim, que a gente tentar adivinhar onde vai o dólar, mas sim se proteger, né? Acho que essa é a questão, né? Bolsa de valores é isso, bolsa de valores é transferência de risco. A gente fala em bolsa, mercado financeiro, você transfere um risco. Você tem um risco em dólar, você transforma isso em real, você joga o risco para outro player, né? Então o objetivo do mercado financeiro é esse, e esse é o papel também do assessor financeiro. Falando um pouco aqui também sobre a Selic, expectativa também 4,5% ainda, mesmo não acreditando ainda que a gente chegue a 4,5%, mas o relatório Focus aí vem trabalhando com a expectativa de mais um corte de juros, né? Inflação em queda, quer mexer a produção, quer fazer que esse país bombe ano que vem, né?
então estão baixando os juros. Os setores ficam interessantes, né, com certeza aí o varejo, o comércio local principalmente aí, a indústria para o seu fluxo de caixa também, o capital de giro fica mais barato, né, claro, se o banco baixar o juro dele lá também. Setor de construção, né, então são setores que bombam, né, num cenário aí de juro baixo. Quem ganha menos muitas vezes são seguradoras, bancos também acabam, dependendo nas aplicações, ganhando um pouquinho menos. Então uma expectativa assim de juro em queda, né? E aí vem tudo que a gente vem falando, né, durante esse período aí dos últimos desse último ano, né, da queda de juro que se chegou, né? Então quem ouve o Conexão Experato lá em janeiro vê um cenário lá que, vamos travar essa taxa de PCA mais 5, vamos travar essa taxa num pré de 9, 10, porque a gente chegou no cenário hoje que as aplicações financeiras rendem 0,29%, 0,30%, que é uma tristeza muitas vezes para o investidor ver lá, né, essa questão desse juro baixo lá, né? Só entrando no detalhe, né, Felipe, da queda de juros que a gente vinha adiantando aí desde de março, né? A queda de juros vai mudar um pouco o perfil do investidor, vamos se organizar, vamos rever a carteira, e esse juro continuou caindo, continuou se confirmando com o relatório Facos estava dizendo. Agora está 4,5 aí a perspectiva aí para o próximo corte de juros. A gente acha bem baixo, né? Então isso mexeu bastante com aquele aplicador acomodado, que estava acostumado com aquelas aplicações que rendiam lá antigamente, aí 0,8%, 1% ao mês. Só que agora ele vai ter que mexer com a sua carteira, vai ter que ter um perfil diferenciado, né? E outro processo também que a gente vê nessa queda, né? A gente vê assim como está caindo no final do ano, a gente vê o movimento dos bancos ainda com o seu planejamento financeiro, o seu planejamento de metas, né, já está quase concluso aí no final do ano. A tendência é eles não mexerem em algumas taxas, né, nos seus empréstimos. Agora, ano que vem, aí sim, a gente vê um movimento aí que um novo ciclo, um novo planejamento dos bancos, a gente vê um pouquinho mais aí que vai estar começando a mexer em algumas taxas de juros para crédito, né? Em janeiro já começa a mexer. Então a gente vê mas sempre a gente fala, nosso papel de assessor é antecipar movimentos, né, e fazer com que a gente consiga fazer uma carteira para o investidor já pensando em 2020, né, nesse cenário. Por isso, investidor, a importância, né, de estruturar seus investimentos, a fim de garantir uma proteção para qualquer eventual cenário, né, que esse cenário não venha a dar um susto, a dar a dor de barriga, né? Então, por isso a diversificação com alguns produtos, como o Felipe bem citou ali, tem alguns fundos de investimentos que garantem a proteção para esse cenário do dólar, né? Não pensando como ganhar dinheiro no dólar, né, alto, mas pensando em como se proteger a sua carteira de investimento desse cenário, né? E é bem interessante, né, essa questão da transferência de risco, né, tanto na parte do dólar que a gente pode fazer, ou na transferência do risco do juro muito baixo do cara, né, realmente está com aquele dinheiro parado lá, né? Então, hoje a gente vê na plataforma muita coisa boa, né? Então a gente vê ainda aplicações acima de 130% do CDI, a gente ainda consegue bancos bons, né, consegue às vezes um pré-fixado, né, acima de 8,5%, a gente tem conseguido. Está aparecendo nesse cenário aí acima de 9%, 10%, está aparecendo já na plataforma. E que interessante, né, como o Felipe bem colocou, ele e o Tarcísio já vinham mencionando isso nos programas anteriores, né? Então tem muitos clientes que aproveitaram e prefixaram sua aplicação a 9,5%, 10%, hoje estão ganhando aí 200% do CDI, né? Algo totalmente fora do mercado. E com o juro baixo a gente tem que se acostumar às vezes até com volatilidade. A gente quer ganhar os 0,8, 0,9, quer chegar lá no final do ano ganhar os 10, 11, isso não vai ser de uma forma muito constante, né? A gente vai tentar montar uma carteira com pouca volatilidade, no sentido para que cenários bons a favor da nossa estratégia busca aquele 0,8, 0,9, né? Porém, vai ter alguns meses que a gente vai empatar muitas vezes com as aplicações normais. Então, a gente tem que olhar um pouco mais a ótica agora, não mensal, mas de ano, né? Então, o juro baixo, ele se encaixa muito nisso. E com certeza, aí para quem é um pouco mais agressivo, acaba indo para a bolsa, né? Quem é um pouco mais moderado, acaba buscando aí o multimercado, um fundo já mais seguro, né? Para não correr muito risco, né? Mas
Isso é educação financeira, a gente vai descobrindo aos poucos, né? O juro baixo, ele requer a gente sair um pouco da zona de conforto e buscar conhecimento, né? E tem hoje, a gente vê as carteiras que a gente tem conseguido entregar 1% ao mês, uma carteira moderada, né? E a oportunidade, né, Felipe, nesse cenário de desvalorização, o cliente fazer ali boas alocações, né? Tanto no CDI, como vocês bem falaram, 130%, 135% de CDI, falando o pessoal que trabalha com bolsa de valores, né? Muitas ações desvalorizadas nesse momento. Então, tudo basta a forma que você enxerga, né, o cenário, né? E tomar um melhor proveito da adversidade. Exatamente. Sempre falando que a gente tem falado essa questão do índice de inflação, né? Expectativa aí de 3,46 fechamento no ano que vem em torno de 3%. Isso aí é juro em queda, não adianta. Já ia para baixar o juro, né? Porque o grande risco, né, de um governo é a inflação estourar, né? E quando a inflação está muito baixa, uma deflação, né, que foi o que às vezes aconteceu em algum período aí, juro em baixa, produção bombando. E ao mesmo tempo aí a gente vê, por isso que o dólar está um pouco alto aí, até para a própria indústria nacional, né? Quando for vender para fora, né? Hoje aí principalmente vendendo muita carne para o chinês, né? Tanto o porco, o gado, a gente sente isso até hoje no preço, né? Quando o cidadão comum vai comprar a picanha hoje, né? Picanha está indo para o chinês, né? Então o Brasil hoje nesse sentido é a bola da vez. Isso aí tem para o governo, né? Por isso vai ser um forte impacto para a indústria para o ano que vem, né? Transformando esse dólar 4,27 em real, né? De toda essa alta produção que está sendo vendida. Então a produção industrial, principalmente os frigoríficos para 2020 aí, para ser forte. Isso aí beneficia tanto o Uruguai e tanto a Argentina, né? O próprio Mercosul aí, num sentido. Então esse setor aí que é um dos principais setores do Brasil, né, tirando soja primária, vamos dizer assim, é um setor industrial, né, então a gente vê um forte ganho até a própria de imposto do governo para trazer um superávit já no início já de 2020, né, então são cenários aí, e a economia é isso, a gente tem que, infelizmente, tem que se adaptar, né, a cenários e tudo tem esses dados. Então é um cenário que a gente vê mais ou menos desse dólar ficando nesse patamar, principalmente para ter um ganho maior da indústria, né? Então quem sai um pouco prejudicado muitas vezes é o cidadão comum, né, que às vezes ele tem que comprar alguma coisa em dólar, né? Então por isso é importante sempre ter uma proteção em dólar, o investimento em dólar. Às vezes tem algumas opções interessantes lá, né, que a gente consegue trabalhar. Então esses são os principais índices aí da economia, relatório Focus. Segundo bloco aí, Marcelo Maia Osterman, depois Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, e a gente volta aqui no estúdio falar sobre aplicações financeiras interessantes para o cenário aí. Até depois. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Maia falando aqui de Porto Alegre. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre a inflação, né, sobre a inflação aqui do final do ano. A gente vem tendo até outubro de 2019 uma inflação considerada até baixa, né, se a gente comparar com os outros anos. Lembrando que em 2015 a gente teve IPCA, que é o indicador da inflação, de quase 11%. Agora, até outubro desse ano, se a gente anualizar, colocar sobre os últimos 12 meses, a gente está abaixo de 3%. No entanto, novembro e dezembro tendem a ser meses com um percentual, uma certa elevação, né, um percentual maior do IPCA. A expectativa aí é para 0,3 em novembro, quem sabe 0,4 em dezembro. E aí sim a gente teria um resultado do IPCA de 2019, da inflação de 2019, um pouco acima de 3%, que ainda é um resultado bastante positivo, né, dentro das expectativas e abaixo da meta, né, abaixo daquela banda que o governo considera ideal. Então dá para baixar a taxa de juros ainda mais? Dá para baixar a taxa de juros ainda mais. A expectativa é de que a taxa de juros sim possa cair para 4,5%, eventualmente para 4,25%. No entanto,
economia é uma ciência exata, que a gente chama, né, claro, ela se enquadra numa ciência exata, mas ela tem muitos poréns, muitas vírgulas e muitos dependes, né, que tornam ela, por vezes, não tão exata, né, dependendo do cenário. Essa queda da taxa de juros vai acontecer se não houver um aumento da inflação, especialmente em janeiro e fevereiro, e o aumento da inflação hoje está ligado, sim, a uma retomada da economia e também, como na última semana aí tem se falado bastante, a elevação do preço do dólar, né? O dólar se valorizou muito aí nas últimas semanas em relação ao real. O Brasil tem tido uma saída considerável de investidor estrangeiro, né? Ele tem tirado o dinheiro do Brasil. Consequentemente, se sai dólar do Brasil, tem menos dólar do Brasil. Se tem uma escassez da moeda, o preço do dólar aumenta, né? Ela se torna mais escassa, o valor da moeda, do dólar, acaba aumentando. Consequentemente, o real se desvaloriza. Se o dólar aumenta, sobe de preço, os insumos que são comprados para produzir roupa, carro, etc., serviços, enfim, acaba tendo um aumento de preço também. Então o dólar afeta a nossa inflação. Se o dólar continuar subindo bastante, a inflação vai ser afetada e, consequentemente, eventuais quedas da Selic vão ser novamente analisadas e reconsideradas, vamos por assim dizer, né? Afinal de contas, esses movimentos têm que ser bem pensados. O pessoal vem me perguntando, tanto nas aulas, eu participei de uma palestra essa semana também, e o pessoal questiona muito sobre o preço futuro do dólar, né? E se é um momento de comprar, se é um momento de esperar para comprar porque vai fazer uma viagem em janeiro ou no meio do ano que vem. Eu sempre faço o seguinte comentário sobre o dólar. O dólar é o ativo mais difícil de se prever o seu retorno, a sua valorização, a sua desvalorização. Afinal de contas, o movimento do dólar está relacionado a diversos fatores, fatores políticos, fatores comerciais, fatores bélicos, né? Então podem acontecer situações das mais diversas que acabam influenciando e muito o dólar. Eu particularmente não considero o dólar um investimento, considero o dólar uma reserva de valor. Está colocando dinheiro em dólar para ter esse valor no caso de uma crise, no caso de quiser te proteger para fazer uma viagem no futuro, independente da variação do dólar, tu vai ter esse valor lá e vai poder fazer a tua viagem, né? Ou eventualmente em alguma crise, esse valor que tem em dólar vai se valorizar. Aproveitando esse link que eu fiz com a questão da viagem, muita gente pergunta sobre isso também. Vou viajar agora em janeiro, vou viajar no meio do ano, como é que eu posso fazer? Compro agora ou não compro? A melhor alternativa para esse tipo de situação, aproveitando o final de ano aí, pessoal pensando em viajar, sem dúvida, comprar aos poucos dólar. Fazer o famoso preço médio. Vai comprando aos pouquinhos. Se daqui a pouco houve uma queda mais abrupta aí no noticiário, comprar um pouco mais, né? Subiu muito, daqui a pouco não compra um mês específico porque subiu muito, mas em tese tentar comprar aí bimestralmente, trimestralmente, se for fazer uma viagem sem se preocupar muito com o preço, entendendo que vai fazer um preço médio e manter o poder de compra para a viagem, independente de futuras variações. Muito bem, dito isso em relação ao dólar, em relação a viagens, vamos falar um pouco sobre o comportamento do investidor nesse cenário, né? O comportamento do investidor nesse cenário, eu tenho percebido uma certa ansiedade nos investidores, né? Aliás, não só nos investidores, né? A gente tem reparado aí, ouvido alguns médicos comentando, especialistas comentando, psiquiatras, que hoje em dia a ansiedade é algo muito presente, né, na vida das pessoas. A gente tem no mundo hoje uma geração muito ansiosa. Honestamente, eu acho que talvez tenha relação com redes sociais, com a velocidade das informações, com a quantidade de informações, né? Por isso a gente tem que ser seletivo e consciente das informações que a gente absorve.
O Brasil, aliás, é o país mais ansioso do mundo. Eu li a respeito disso, fui atrás da informação e fiquei até certo ponto impressionado. Hoje, 9% da população brasileira é considerada ansiosa, né? É um número elevado. O pessoal das mais diversas classes sociais, né? Desde alunos jovens com um valor um pouco menor para investir, a empresários, enfim, tenho percebido uma certa ansiedade, né? Com o atual momento de renda fixa baixa, o atual momento de reforma de previdência, foco no longo prazo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Tenho percebido uma ansiedade nesse sentido. E eu bato muito na tecla, sempre, de que no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. A gente tem que se esforçar um pouquinho ao menos para entender as opções de investimento, entender o que pode ser feito, pelo menos uma base, para, no mínimo, saber o que não se fazer, saber do que fugir, literalmente, né? Para posteriormente, aí com a ajuda de um profissional, de preferência, poder definir, de acordo com o teu perfil, o que pode ser feito. Hoje, quando tu observa redes sociais, tu vê uma chuva de cursos, uma chuva de carteiras recomendadas de ganhos de 50% no ano, de 100%, etc., que mostram valorização, mostram os louros, mas não mostram o risco tomado. E isso é muito complicado, é um conflito de interesse claro, como a gente diz num ditado, mostra a cerveja que bebe, não mostra os tombos que caem, né? E isso é um conflito de interesse, porque se a gente tem um mercado de baixa, a pessoa vai ficar muito exposta. E nesse momento de mercado de alta, eu já vi isso em 2008, já vi isso em 2012, 2008 na crise do subprime, em 2012 na crise dos bancos gregos, Alemanha, Portugal, Espanha, já vi essa situação acontecer. Então vamos ficar atento a isso e manter aquela ideia, as duas leis do Warren Buffett bem presentes na nossa cabeça. A primeira lei dele é não perder dinheiro, e a segunda lei é não esquecer da primeira. Acho que isso já diz bastante aí sobre manutenção e preservação de patrimônio. Tá bom, pessoal? Fica aqui o meu abraço a todos. Até mais. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, caros ouvintes do Conexão Esperato. Eliseu Mônica Júnior, eu aqui, diretamente de Miami, da Flórida. Em breve estarei aí em Santo Ângelo, visitando a terrinha. Essa é uma das novidades aí. E depois de muito tempo, visitando a região missioneira, local que eu tenho orgulho, sempre aqui nos Estados Unidos, com amigos e tudo mais, eu sempre menciono, né? De onde é que tu é? Sou de Santo Ângelo, cidade lá, 80 mil habitantes e capital missioneira. Sempre explico, né? Sempre falo. Acho que a gente tem que ter orgulho de onde é que a gente nasceu, independente de onde, para onde a gente vá, né? Nunca esquecer as origens da gente, né? Independente para onde vá. E eu amo Santo Ângelo, né? Então, vou estar fazendo uma visita, vou ter um privilégio aí. E nos próximos dias aí estarei em Santo Ângelo, visitando os amigos, depois de 3 anos e quase 8, 9 meses aí, voltando para Santo Ângelo para poder rever o pessoal, né? A minha caminhada aqui nos Estados Unidos foi justamente essa, para estar entre os melhores e para voltar aí, passar um pouco de conhecimento, repassar o pessoal do Esperato também. A gente acabou abrindo uma asset, então é muito legal, né? Poder retornar, né? Retornar momentaneamente, né? Mas a ideia é construir essa ponte Estados Unidos, Santo Ângelo, Estados Unidos, Santo Ângelo, Porto Alegre, São Paulo e Florianópolis, né, também, que a gente tem algumas parcerias aí em São Paulo, por ser a capital financeira do país, né, principalmente lá na Brigadeiro Faria de Lima, né. Então essa é a ideia, esse é o plano. Mas, independente disso, né, eu acho que estamos aqui para agregar valor. E uma das coisas inesperadas que nunca ocorreram aí, um dos fatos que nunca ocorreu no cenário brasileiro econômico, aconteceu na segunda-feira, acredito, na segunda ou na terça-feira,
que é o quê? Que é a questão dos juros negativos, né? Pela primeira vez na história do país, a gente teve juros negativos. O que isso significa? Significa o título do Tesouro, 2020, ele estava pagando IPCA menos 0,07%. Então, o título público pagando menos do que a inflação. IPCA é a inflação. Isso significa o quê? Que você tem retorno negativo porque não está nem cobrindo a inflação. E esse é um fenômeno que aconteceu agora no Brasil, mas que já vem acontecendo no mundo todo, né? Depois da recuperação ali de 2008, da crise .com, da bolha .com, né, .com, os governos tiveram que colocar muita grana, né? Com isso cresceu o débito dos países, né? Há uma questão de 33 trilhões de dólares, só o que os Estados Unidos deve, né? Digamos assim. Como é que ele deve? Ele imprime moeda e joga no mercado, né? Por que não dá inflação? Quando tu imprime muita moeda, muito dinheiro, papel, teoricamente teria que, com uma quantidade maior de dinheiro, com um não acompanhamento da quantidade de bens, esses bens ficam mais caros, né? Porque tem mais quantidade de dinheiro e menos produção, né? Proporcionalmente de bens. Então isso teoricamente era para dar inflação, mas que não ocorre. Por quê? Porque muito do dinheiro criado pelos Estados Unidos, né? Eles são utilizados no mundo todo. Então ele exporta, digamos assim, entre aspas, inflação. Por isso que não tem uma inflação tão alta. Eliseu, quanto que é a inflação nos Estados Unidos? Hoje a inflação dos Estados Unidos está em 1,3%, né? Enquanto que no Brasil também está baixo. É uma das menores da história, inflação controlada, isso é muito bom. 13,5%, né? Entre 13,5% e 4,5%. Nos Estados Unidos, a meta do CPI, Consumer Price Index, é de abaixo de 2%, mas que hoje está 1,3%, né? Está controlado também nos Estados Unidos e também no Brasil. Mas no Brasil a gente teve, então, essa semana, a primeira vez, juros reais, juros descontados em inflação negativos. E a gente tem um momento também muito importante na nossa economia, com uma inflação controlada, como eu comentei, com crescimento, a gente está voltando a crescer, com outra coisa importante também, com que ocorreu uma regulamentação no limite máximo de cobrança no cheque especial, de 8% ao mês. Então foi regulado, o mercado acreditou que isso não foi uma interferência diretamente, mas sim, olha, vocês têm uma liberdade, bancos, financeiras, o que seja, de emprestarem até o patamar de 8%, colocando um limite e regulando, né? Então, isso que aconteceu também, isso vem para o bem, porque diminui os juros, fica mais fácil, como a gente já vem comentando, empreender. A gente vai ver um crescimento massivo aí de empreendedores nos próximos anos. Uma questão de diminuição do Estado, o Estado vai diminuir, está diminuindo o tamanho, vão ocorrer algumas privatizações, é fato isso, porque inclusive o Estado eu falo como país, né? Mas inclusive estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, ambos comprometeram muito, né, com previdência, pagamento, funcionalismo, e isso, né, isso faz com que eles não tenham dinheiro para investir, né? Acabaram crescendo demais, né, nessa parte pública, digamos assim, né? Então, estão sendo feitos ajustes, a gente já sabe, já ocorreu a reforma da Previdência, a próxima reforma, teoricamente, aí, a ganhar força, atração, é a reforma tributária em março, né? E isso vem para melhorar o país, tudo que vem acontecendo nesse quesito, sem falar de partidarismo, né? Sem partidarismo, sem falar de partidos, porque a gente não é torcedor de futebol, independente do partido que estiver. Acho que a gente tem que torcer pelo bem no Brasil, pela evolução do Brasil, claro, os partidos, ou melhor, os representantes, né, de uma maneira correta, o mais correto possível dentro das leis, né, tudo respeitando, mas essas mudanças vêm fazendo o Brasil crescer, né? Teve um crescimento até inesperado aí recentemente, e a gente vem notando então essa queda de juros, como eu comentei, inclusive com juros negativos no Brasil. O que isso vai acarretar para os investidores, como esse é um programa de
focado, né, em investimentos, isso vai fazer o que a gente já comentou, vai ter que fazer com que o investidor ele procure alternativas, ele se eduque financeiramente, né, ele tenha uma maior educação financeira para ele acostumar-se com a volatilidade, porque ele vai ter que ir para investimentos que tenham um risco maior, e onde se tem um risco maior tem uma probabilidade, uma possibilidade de retorno maior. Senão ele vai ter que ficar contente, né, com um retorno aí pífio. Um exemplo, com juro real negativo. Um exemplo, a poupança. A Selic, que hoje está em 5%, a poupança ela anda 70% da Selic. Então, o que isso significa? Que a poupança vai render ao ano 13,5%. Se a gente tem uma inflação de 4,5%, a gente tem um retorno negativo de 1%. 4,5% da inflação, menos 13,5% do retorno da poupança. Então a gente vai ter aí 1% negativo. Então vou estar perdendo dinheiro, vou estar perdendo poder de compra. Então não dá, vou ter que sair para outros investimentos, vou ter que me educar financeiramente para ter retornos maiores, né? Então isso vai acontecer, e o investidor, dado esse cenário de juro baixo, ele vai conseguir ter um custo de capital mais barato, um acesso a um dinheiro mais barato, e com isso vai crescer aí o empreendedorismo no Brasil. Isso vai facilitar o empreendedorismo. A gente já vê um crescimento nesse mindset, nesse sentimento de empreendedorismo, né? Isso é fato. Sobre dólar agora, segundo assunto, né? O dólar chamou atenção, essa alta, muita gente criticando os governantes, o Paulo Guedes, o presidente do Banco Central também. Paulo Guedes fez uma declaração recentemente aí, falando sobre que seria bom essa alta do dólar. Isso faz com que os agentes do mercado entendam que, olha, o governo pode estar complacente, pode estar deixando o dólar subir, né? O Guedes comentou, Paulo Guedes, o ministro, comentou que seria propício, já que o Brasil tem ao redor de quase 390 bilhões de dólares de reservas. Isso é bom, essa reserva, porque protege, é um colchão, protege contra ataques especulativos, né? Ele comentou, o ministro Paulo Guedes, que poderia deixar o dólar subir para depois vender parte das reservas e pagar, digamos assim, a dívida interna, né, brasileira, já que o dólar mais alto, vende no mercado a um preço maior, tem em reais aí uma quantidade maior, né, de reais. Então, o dólar acabou subindo, mas o que pessoas desinformadas, né, ou menos informadas, melhor dizendo, podem comentar: nossa, foi uma declaração do ministro Guedes, é por isso que aconteceu essa alta do dólar. Mas a gente tem que pegar dados e observar esses dados e verificar o que está acontecendo no mundo todo, ampliar a nossa visão, né? E o que aconteceu recentemente foi uma desvalorização de moedas, não somente da moeda brasileira, do real, mas da moeda chilena, do peso argentino. Vários emergentes do mundo todo tiveram, digamos assim, uma depreciação da moeda e um fortalecimento do dólar, né? O dólar, ele é uma moeda teoricamente segura. O dólar, ouro, são ativos que podem, quando tem algum estresse no mercado, eles se valorizar. Teoricamente, eles se valorizam. Não 100% das vezes, mas digamos 80%, 90% das vezes. E isso acabou acontecendo não somente com a moeda brasileira, essa desvalorização, mas com várias moedas de países emergentes. E o Brasil, por ser um país emergente, ele acaba também tendo a sua moeda desvalorizada, porque, o que eu já comentei em programas anteriores, o Brasil não é uma ilha. O Brasil está conectado, o mundo está interconectado, né? Então, é importante a gente ter essa visão, né? Então, por isso que o dólar acabou subindo e o real acabou se desvalorizando, né? Cenário aí, eu comentei até no meu Instagram, quem quiser me seguir lá, @EliseuMânica_JR, mas eu comentei e acabei comentando sobre o momento atual, o estágio atual do Brasil e de outros grandes players, né, recentemente. O Brasil, ele vem de uma recuperação, né? O Brasil, digamos assim, ele está nessa recuperação, né? E países como Estados Unidos, como a China,
digamos, Coreia do Sul, Canadá, Israel, Espanha, Alemanha, Austrália, Índia, Malásia, Singapura, Reino Unido, Japão, França, esses países, eles estão numa queda da economia deles, né? E Brasil, então, Brasil, Rússia, vem se recuperando, né? A gente sabe na vida, não somente na vida, mas nos investimentos, existem estágios altos e baixos. É normal da vida, é normal dos investimentos, né? Esses ciclos, né? E cabe um investidor, cabe um gestor, ele ver esses ciclos, ele tentar antever e frear o pé ou frear o acelerador ou tirar o pé do acelerador, acelerar, né? Quando o Brasil, por exemplo, em momentos macroeconomia, ela está em momentos, digamos, de recuperação, como é o momento atual, e que eu, pessoalmente, acredito que a gente vai ter um crescimento aí nos próximos 2-3 anos do Brasil mais forte, e vou dizer o porquê, né? Vou elencar os motivos, né? E caso não tenha, obviamente, um resfriado, digamos assim, por parte principalmente dos Estados Unidos e da China. Que fatores, então, hoje favorecem o crescimento brasileiro, né, de uma maneira rápida? Fator também que tende a abrir o mercado, a gente vem buscando, o governo vem buscando fazer parcerias com China, quem sabe sai nos próximos meses uma área de livre comércio com a China e também alguma reaproximação, digamos assim, com o governo americano, né, que é importante, que ainda é o maior país do mundo. Então, China segundo maior, Estados Unidos maior. Então, o Brasil é um ente importante, principalmente na produção de commodities. Tem que aprender, claro, a gerar mais valor, a agregar valor, né, nesses commodities, mas vem fazendo essas parcerias, digamos, vem buscando parcerias internacionais. Agora, por exemplo, teve na quarta-feira, né, teve 400 bilhões de dólares vão ser investidos no Brasil, na área de infraestrutura e na área de cabotagem, né, ou seja, área de navios e tudo mais, né, que é a produção mais barata, que é a produção rodoviária. E o governo tem essa intenção de estimular essa área, né. Só os próximos 2 a 3 anos aí tende a ser de recuperação brasileira. Caso não tenha uma contaminação, principalmente externa, em termos de Estados Unidos e China, né, o risco é muito mais externo que interno. O Brasil tende a crescer, voltar a crescer nos próximos 2 a 3 anos. Comentando agora sobre a questão do Ibovespa, o Ibovespa atingiu recordes, né, 108, 109 mil pontos. O Ibovespa é o índice que mede o retorno das ações aí no Brasil, e que nós temos um clube de investimentos criado em Santo Ângelo, né, abril de 2009, a carteira desse clube, que atingiu aí 56 milhões de reais e que atingiu de retorno 46% no ano. Esses 2 clubes estão hoje fechados, tem 100 pessoas, muitas desses cotistas, desses investidores, eles são de Santo Ângelo, e a gente hoje seria, digamos assim, caso fôssemos um fundo de investimentos em ações, a gente estaria no 3º melhor retorno do país. Então, isso muito nos orgulha, né? Muito nos orgulha. A gente quer mostrar para o empreendedor, para o jovem estudante, para a pessoa que está mudando de emprego, a pessoa que não está feliz muitas vezes e quer mudar, para arriscar, para acreditar, para pensar grande. Independente de onde a gente nasceu, a gente vive o melhor momento da história. Hoje o conhecimento está disponível na palma de uma mão, literalmente na palma de uma mão. Então não é desculpa para a gente não crescer. Antigamente o conhecimento ele estava em livros, os grandes reis fechavam aquelas bibliotecas gigantes em salas, né? Então hoje não. Então hoje é possível sonhar grande, fazer coisas grandes, né? Então é isso que a gente quer mostrar, é isso que eu quero mostrar quando falo disso. A gente tem muito que aprender, tem muito o que fazer, mas que vem dando um retorno, por exemplo, entre os maiores do país, né? E a gente é de Santo Ângelo, a gente é da região missioneira, a gente é do interior do Rio Grande do Sul, e a gente tem muito orgulho disso, né? Então acredite em você, foque no que você gosta, tenha autoconhecimento, que para você fazer a sua história, né? Cada dia um pouquinho, né? Mantendo um constante, né?
Mas eu vou ficando por aqui, né? Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço, Felipe, o Dela Rui, o Tarciso, né? E o pessoal que está no estúdio, quem está nos ouvindo também. Uma boa tarde e uma boa semana. Valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no estúdio Conexão Esperato. Um abraço aí, pessoal que participou do programa de hoje. Marcelo, Eliseu, diretamente de Miami, sempre enriquecendo o programa Conexão Esperato. Juro baixo aí, muito novidade, muita coisa para 2020. A gente já está pensando nas carteiras para 2020, né? A gente já vem discutindo muito como vai ser, o que a gente pode trabalhar, né? A gente chama aí todo mundo agora, aquele conservador, para aproveitar, né? Que tem pintado agora, tem uma Black Friday dos investimentos, né? Principalmente até na XP Investimentos, e muita coisa boa ali de 130 do CDI, né? 125, até mais, né? De manhã cedo. E às vezes bancos bons, né? Então a gente vai ter bancos grandes, vai ter bancos médios, vai ter bancos pequenos. Eu sempre trabalho uma linha assim de bancos médios, bancos grandes no caminho para poder ter segurança, né? Então, se eu tenho fundo garantidor de crédito também, garante até 250 mil por CPF por instituição financeira, e mesmo assim tem pintado muitos bancos bons lá na plataforma, né? Então vale a pena entrar em contato com a gente. Entra em contato lá com tarciso@esperato.com.br, alisson@esperato.com.br, samantha@esperato.com.br, e para discutir essas aplicações, ver a melhor forma de a gente montar uma carteira de investimentos e aí cortar aquela ideia do 880 que a gente fala aqui, né? Então, quando está um cenário baixo, a gente vai tudo para a bolsa, não, a gente tem que ser o contrário. A gente trabalha com grande parte conservador, né? De uma maneira, a gente trabalha aqueles 20, 25% da carteira em algo moderado. E aí, para quem é agressivo, você consegue trabalhar mais bolsa. Ou se não, você trabalha uma carteira aí com 80% conservador, uns 20%, 20 a 25% em algo aí de inflação, um título multimercado, um fundo de crédito privado, que a gente sempre comenta nos programas aqui. E nesse final, nesse bolo todo, chegar no final a gente conseguir entregar o que era o juro antigo, 0,8, 0,7. Então esse é o trabalho, vamos dizer, a gente pegar, né, o perfil do cliente e tentar montar uma carteira específica para ele, sempre levando em consideração prazo de resgate, perfil do investidor, tudo isso, né, que a gente vai trazendo aos poucos, né, para os clientes, né. Aproveitando, né, Felipe, deixar o convite para todos, assim, para conhecer a Esperato Investimentos, né, para conhecer a plataforma da XP, para fazer uma simulação de carteira, né, conhecer o novo, conhecer essa plataforma que abrange todos os produtos, tudo que tu puder imaginar de produtos de investimento, fundos, se proteger, fazer uma diversificação dos seus investimentos, tomar um café conosco, e ali a gente vai discutir economia, discutir carteira futura e conseguir fazer uma simulação de carteira e aprender tudo que tem a plataforma XP tem disponível hoje, que é a maior corretora do país, né? Para tudo tem um início, né, Tarcísio? Então, sempre é um momento, né? Sempre é um momento bom. E como é importante, né, considerar todos esses fatores, todos esses indicadores, né? Dólar, IPCA, Selic, CDI. Então, por trás de um grande resultado, tem várias análises, né? Tem todo um estudo. Por isso a importância de você, investidor, estar sempre por perto de pessoas que lhe auxiliem na tomada de decisão. É isso aí. O objetivo do assessor lá é sempre acompanhar o mercado, ver o que está acontecendo nos fundos, onde você está se alocando o fluxo agora de recursos, né, montar uma carteira. Lá fora, somente com a XP Securities, também a gente consegue aplicações em dólar, né, alguma coisa para poder proteger. Tanto às vezes para o empresário, a gente não trabalha muito a questão de XP Empresa, Esperato Empresa, a gente vai fazer um programa específico para isso, só para discutir estratégias de proteção, de hedge cambial,
rural, hedge principalmente agrícola para o setor, principalmente das cooperativas, aí a gente consegue fazer um programa só sobre isso para discutir, né, que maneiras o assessor de investimentos pode ajudar, né, a questão jurídica, a pessoa jurídica, na proteção contra o preço do soja, do milho, do boi gordo, proteção em relação ao dólar. Tem muita opção. O mercado financeiro, como a gente falou no início, acho que é o principal, ele pode discutir uma frase que seria o mercado financeiro, a transferência de risco, né? Então, o papel é esse, Felipe, tem um risco aqui na minha produção em relação ao preço do dólar, né? O que você tem de solução aí para travar esse preço do dólar? Tem lá, com certeza. Então, a gente vai fazer um programa específico aí, pode ser o próximo, aí falar sobre o XP Empresas, que vem muito forte, né? Banco XP também no ano que vem. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos. Mais um Conexão Esperato com excelência, com alto nível. Um abraço ao Marcelo, Eliseu, Tarcísio, Alisson, que nos acompanharam hoje. Um abraço a toda a equipe Esperato. E daqui 2 semanas a gente volta com mais um Conexão.